Então, boa noite aí para todos. Vamos realizar agora nosso segundo seminário da noite. O Igor, por gentileza, aí pode fazer a apresentação da Cecília Viveiros, tá? Bom, perfeito. Boa noite. Bom, vou estar apresentando aqui a Cecília Viveiros, né? Ela é engenheira química formada pela UFMT. Ela é fundadora e CEO da Natureza Raiz Cosméticos, né? E aqui ela vai estar falando sobre o projeto, né, de sua empresa e o dia a dia como que é. Olá, gente, boa noite. Já estou abrindo aqui a apresentação. Me falem se estão vendo. Sim, dá para ver bem, Cecília. Tá, que ótimo, gente. Gente, eu sou a Cecília, como o Igor já falou. Formei na UFMT em 2021, no final de 2021. E até então eu não tinha a intenção de criar a marca de cosméticos Natureza Raiz. Ai, só um segundinho, vou colocar aqui do lado, me desculpem rapidinho. Para carregar, que fez o barulhinho aqui. Até então, eu não tinha intenção de criar marca. Mas o que começou a acontecer? Eu comecei a suar muito na axila no final da faculdade por conta da carga emocional. E aí eu comecei a pesquisar artigos científicos sobre antitranspirante, sobre desodorante, porque eu queria entender um pouco mais sobre o que estava acontecendo comigo, com o meu corpo. E aí eu percebi que era realmente pelo excesso ali de carga emocional, de ansiedade, e comecei a aprofundar nos estudos. E aí, gente, eu comecei a ler artigos científicos e desenvolvi um desodorante natural e vegano com ativos da Amazônia. E comecei a usar o desodorante durante um tempo. Isso foi em 2020. Na verdade, a pesquisa começou em 2019 e eu estava usando de 2019 para 2020. E comecei a ter bons resultados. E aí o meu namorado também começou a usar e ele falou assim, Ceci, a gente podia começar a vender. Eu falei, quero, porém, antes de começar a vender, gente, eu comecei o meu TCC, que já era no final da faculdade. E aí o tema foi sobre o desenvolvimento de cosméticos naturais que possuem ingredientes mais seguros e sustentáveis. E aí eu abordei sobre as matérias-primas que são consideradas, hoje, são consideradas potencialmente nocivas, e tem algumas que são até comprovadamente. No entanto, elas continuam ainda sendo comercializadas. E também apresentei a formulação do desodorante, que é esse que a gente tem aqui na foto. É um desodorante em creme. E do shampoo sólido, que é um produto inovador que não vai água na composição. Que daí, quando eu me vi, eu já estava super envolvida nesse mundo da cosmética natural. E fiz um kit com os professores, para eles poderem conhecer de pertinho os produtos. Entreguei um pouco antes, para que eles pudessem realmente usar, dar o feedback. E, assim, foi super positivo, superou, inclusive, as minhas expectativas em relação ao feedback deles. E isso impulsionou para que eu começasse a empreender. E aí comecei a postar timidamente nos stories, falar sobre. E aí os amigos próximos começaram a se interessar, começaram a comprar. E aí foi chegando as indicações, gente, porque a gente começou a atender um nicho que até então eu não buscava, que a princípio foi para resolver o meu problema, que é o nicho de peles sensíveis. Então, o desodorante, ele atende muito bem pessoas que têm sensibilidade na pele. E aí começou a chegar os feedbacks super positivos de pessoas que já tinham comprado outros tipos de desodorante, que tentavam usar e não se adaptavam, começaram a usar o nosso. E isso foi fortalecendo o nosso trabalho. E a mesma coisa aconteceu também com o shampoo sólido, que é esse produto que eu falei para vocês, que ele não tem água na composição. Ele é uma barrinha, como se fosse um sabonete, só que toda a composição dele é específica para o couro cabeludo. E aí a nossa linha de produtos, ela foi crescendo. E aí um dos nossos diferenciais, desde o início, foi que eu sabia que tinha as matérias-primas amazônicas. E sempre quis conhecer, o que eu conhecia mais de perto era a manteiga de cupuaçu e a manteiga de cacau. Mas, por exemplo, a manteiga de Tucumã, murumuru, o cuúba, era assim uma novidade para mim. E aí, quando eu vi que era possível a gente se conectar com comunidades locais da Amazônia que trabalham com extrativismo sustentável,
rastreável, que é um trabalho assim muito bacana para fomentar a bioeconomia, a floresta em pé. Isso assim brilhou os meus olhos, sabe? Então o nosso desodorante, quando a gente já começou fazendo ele com a manteiga de cupuaçu e a manteiga de manga também. E a gente usa a manteiga de manga porque ela tem um toque mais sequinho, inclusive, que a de cupuaçu, e a axila ela fica com um toque seco, embora seja um creminho que passa, na hora que você passa não fica aquela coisa oleosa. E aí a gente usa também óleos, extratos, os óleos a gente usa óleo de pracaxi, óleo de andiroba, de maracujá, de castanha do Brasil. O extrato do mulateiro também, que é conhecido na Amazônia como árvore da juventude. E esse mercado de cosméticos naturais, ele vem crescendo cada vez mais. E a demanda por clean beauty, que é a beleza limpa, que é livre dos químicos nocivos ou dos potencialmente químicos nocivos, também conhecidos como disruptores endócrinos, que são desreguladores hormonais, que é algo muito sério, gente, mas que hoje está cada vez mais sendo falado, mas ainda não tanto quanto quanto ainda pode ser explorado, infelizmente, sabe? Ainda tem muito produto no mercado, nas gôndolas, nas prateleiras, que tem um apelo de vegano, por exemplo, e as pessoas, nossa, é vegano. E o que é ser vegano? É não ter nada de origem animal. No entanto, não significa que é um produto de qualidade, infelizmente. Nós acabamos sendo, de certa forma, passados para trás em relação ao marketing dessa questão vegana. Então, assim, ele pode ser vegano, não ter nada de origem animal, no entanto, ter conservantes que são potencialmente alergênicos, como o metilisoclorotiazolinone e vários outros, gente. Então, assim, é um mercado que está crescendo e que, junto, as pessoas estão começando a entender quais tipos de produtos elas querem usar. Porque antes não tinha muito essas opções de você realmente escolher pelos valores que você tem. Por exemplo, de ambientalmente consciente, sabe? Não tinha isso. Hoje em dia é possível a gente escolher produtos diante dos valores que nós queremos realmente consumir e apoiar e comprar. E é esse trabalho que a gente vem fazendo também na Natureza Raiz. E o Brasil hoje ele se posiciona como líder no segmento de beleza sustentável e vem crescendo cada vez mais com esse aumento de busca e de satisfação também, usando ativos não só da Amazônia, mas dos nossos outros biomas também, que podem ser muito bem trabalhados de forma sustentável e rastreável também, que é assim muito incrível. Quando eu falo da rastreabilidade, é de você realmente saber de onde vem aquela matéria-prima. E isso, assim, gente, é para a gente poder colher dados e transformar isso em resultados. Isso vem crescendo cada vez mais através também de ferramentas, de tecnologia. Isso é muito possível, fortalecendo, mais uma vez, como eu já falei para vocês, a sociobioeconomia. E também, aqui eu coloquei aqui no Brasil está crescendo também essa busca pela biotecnologia, que é você usar também cosméticos, produtos naturais aliados com a biotecnologia. No nosso caso, por exemplo, a gente usa a vitamina C, que é feita de forma biotecnológica, o ácido hialurônico também, e alguns prebióticos. Nós temos aqui na Natureza Raiz a linha capilar, que é o shampoo e o condicionador sólidos, que é o que está na foto no cantinho esquerdo. O verdinho é o shampoo e em cima o amarelinho é o nosso condicionador sólidos. Então tem o nome de tecnologia waterless, que é livre de água. Ou seja, o que significa isso? A gente tira toda a água do produto e deixa ele 100% de ativos. Cecília, é possível? Sim, gente, é possível. O shampoo que nós encontramos hoje nas farmácias, nos lugares convencionais, ele chega a ter até 80% de água, que é algo bem significativo, e a gente paga pela água. Então, um produto assim, ele é um produto super concentrado. A barrinha, o shampoo, ele tem 75 gramas e ele rende em torno de 60 lavagens, podendo render até mais,
faz bastante espuma, tem um alto desempenho, e ele vai estar cuidando do seu couro cabeludo por conta das matérias-primas, que são realmente muito benéficas para o couro cabeludo, enquanto limpa os fios. Diferente, infelizmente, de um shampoo convencional, que se você olhar lá atrás, muito provavelmente, a primeira palavra vai ser água ou water, e aí depois vai vir escrito lauril sulfato de sódio, que é um agente de limpeza que ele limpa, só que ele limpa de uma forma excessiva. E ele acaba retirando a camada de proteção do couro cabeludo. Então, vai variar da forma que o corpo vai reagir. Alguns couros cabeludos, eles ficam tão desprotegidos que eles entendem que tem que produzir cada vez mais óleo. E aí fica nesse ciclo que não acaba. E também, dependendo do organismo da pessoa, ele vai trazendo um ressecamento que nunca estabiliza. Então, quando a gente vai buscando essas matérias-primas que elas são, sim, muitas vezes com um preço um pouco mais alto, pela entrega também, pelo produto que é feito, mas o resultado, quando a pessoa usa, principalmente se ela tem pele sensível ou se ela é ambientalmente consciente, busca usar esses produtos, ela realmente sente a diferença, ela quer buscar mais produtos como esses. A gente tem também o condicionador. O condicionador, embora seja uma barrinha, ele é realmente bem inovador, né? Porque a gente está acostumado com creme hidratante. Mas essa barrinha, a gente molha ela e vai passando nos fios. Ele realmente vai condicionando os fios. É riquíssima em matérias-primas amazônicas. A gente consegue colocar uma quantidade de ativos bem considerável no nosso condicionador, na nossa máscara também. É riquíssima em óleos amazônicos, em manteigas. A gente tem também o tônico capilar, que é indicado para o crescimento e para o fortalecimento dos fios. Temos vários feedbacks também do tônico. E o outro produto, para completar a nossa linha, é um finalizador, que ele tem também proteção térmica. E aí é um ativo biotecnológico também, que nós usamos, que até recentemente, diria a vocês que provavelmente até uns 3, talvez um pouco mais, mas assim, que eu saiba, que eu tenho conhecimento de uns 3 anos atrás, que já existem esses ativos biotecnológicos que são capazes de realmente proteger o cabelo de forma muito parecida ao silicone, que é algo que até então não se encontrava. E eu consegui ter acesso a esse fornecedor, e nós compramos e usamos no nosso living. Então, realmente, os produtos são todos biodegradáveis, então pode usar tranquilamente, sabendo que não vai poluir as nossas águas. Isso, para mim, assim, gente, é assim uma conquista, sabe? É realmente o que eu acredito, o que eu quero para mim, o que eu quero para o mundo. E esse trabalho, ele foi se desenvolvendo e cada vez mais, né? Produto por produto, realmente vai um tempo para pesquisa, desenvolvimento, e aí ver no mercado, ver acontecendo, fazendo os testes dermatológicos, testes de estabilidade, depois chegando os feedbacks, assim, realmente muito incrível. A gente tem também a linha facial, com sabonetes, sérums, hidratantes para o rosto, esfoliante também facial, hidratante labial. Temos o gloss também, a gente tem 2 tipos de gloss, 2 cores. E o pigmento do gloss, ele é com óxido de ferro e mica. A mica, ela é um pigmento mineral biodegradável, que a gente usa, que dá essa cor um pouco mais aberta, de brilho mesmo. E aqui nessa foto, no cantinho do lado direito, a gente tem os nossos outros produtos, como eu falei para vocês, da linha corporal também, que é o hidratante corporal, a pomada e o desodorante, que é onde tudo começou. E os outros são da nossa linha facial, que são os sérums e o outro sabonete. Os diferenciais, já vim comentando com vocês sobre os nossos ativos amazônicos. Hoje a gente está começando a usar ativos do Cerrado também. Queremos aumentar a nossa disponibilidade de ativos. Embora o Cerrado e o Pantanal estejam mais perto de nós aqui em Cuiabá, eu falo de Cuiabá, hoje é mais fácil o acesso às matérias-primas amazônicas, justamente pela demanda, pela procura que já existe desse mercado. Mas nós estamos também buscando aqui, porque queremos fortalecer esse trabalho, e agora mais eu falo um pouquinho mais sobre isso, dessas novas matérias-primas que nós estamos buscando aqui no nosso estado. Nós usamos também, gente, matérias-primas que são certificadas pela Cosmo EcoCert, que é uma certificadora mundial europeia de produtos naturais. Então, o que significa isso?
Um exemplo, os nossos conservantes. Gente, o conservante, ele é um ponto muito importante em um produto. Porque o que acontece? O exemplo que eu dei agora falando desse metilisoclorotiazolinone, tem várias pesquisas que mostram o quão prejudicial ele é. Só que como é usado numa quantidade baixa, ele vai sendo liberado. O problema é que ele está em todos os produtos e as pessoas consomem esses produtos a todo momento. Então, ele vai atingindo um nível de concentração no nosso corpo que é realmente bem negativo. Então, quando a gente usa os conservantes aprovados pelo EcoCert, pelo Cosmos, são biodegradáveis. Então, eles realmente não vão fazer mal para o nosso corpo. E a durabilidade deles não é a mesma coisa de um conservante tradicional, que dura aí, às vezes, seus 3, 4 anos. Mas nós temos vários conservantes que eles duram 2 anos, que para nós, na natureza, já está muito bacana. Sabe? Fazer um produto que a gente também procura entregar produtos frescos, antes ainda mais, que era tudo feito de forma artesanal, hoje não é mais, mas o fresco nessa questão de não passar de 2 anos, sabe? Não tem essa necessidade, acho que dá para programar a operação para fazer esses produtos, não precisando de fazer tanto produto para ficar com tanto estoque parado, isso também não é sustentável, não é a nossa intenção. As formulações sem água, que é o nosso shampoo e condicionador. Uma coisa boa também é que, gente, eles são pequenos, então eles não ocupam espaço, mas eles entregam performance, que é uma ótima durabilidade, são compactos, fáceis de carregar. Então, você pode carregar tranquilamente, por exemplo, num voo, você sabe que não vai derramar nem nada. Então, assim, são várias as vantagens. E lixo zero também, gente. Então, assim, você acabou de usar o produto, ele acabou. Não tem um plástico que vai para o cesto de lixo ou até para reciclagem, não existe. Então, a caixinha biodegradável e a gente fecha o shampoo e o condicionador com o celofane, que também é biodegradável. Então, é um produto zero lixo. Como comentei com vocês, a gente usa a vitamina C, falando agora, no nosso Serum Shakti. Usamos também o ácido hialurônico e probióticos. E nós buscamos, gente, embalagens que sejam sustentáveis. É possível a todo momento? Olha, eu confesso para vocês que a gente está em busca de trocar o do nosso hidratante labial. Até tem uma embalagem sustentável do hidratante labial. No entanto, ela não sobe bem. Então, a gente está tentando resolver esse problema do nosso hidratante, mas as nossas outras embalagens, é grande parte realmente de vidro, e a gente faz a logística reversa, que é a parceria com o Eu Reciclo, que é um selo de compensação ambiental. O nosso modelo de negócio. Gente, começou B2C, continuaremos B2C, que é vendendo direto para o consumidor. A gente tem o site, nosso e-commerce, e também vendemos pelo WhatsApp, participamos de feiras e eventos, então a gente está lidando diretamente com o público, com o nosso consumidor. E do ano passado para cá, a gente começou a entrar em pontos de vendas. Então, fazer a venda que, na verdade, é o B2B2C. Fazemos também B2B, mas coisas mais personalizadas. E a nossa intenção para esse ano é estar cada vez mais em novos pontos de vendas e colocando mais produtos também nesses pontos. Essa foto aqui, de baixo, é na loja Evolve, é uma loja de moda sustentável que tem aqui em Cuiabá, da Fernanda. A Fernanda, ela é designer de moda, ela trabalha com tecidos sustentáveis. Ela realmente faz todas as roupas, é a designer da própria marca dela. E ela nos conheceu em um evento do Sebrae no ano de 2023, no finalzinho do ano. Comprou alguns produtos, gostou muito e nos convidou para estar com ela junto na loja, somando, porque o público é muito parecido, sabe? E está sendo muito bacana para nós duas, porque uma leva o cliente para outra, sabe? Vai conhecendo, vai integrando, vai fortalecendo esse movimento pela beleza consciente, sustentável. E a gente busca uma coisa que é importante, a gente está em alguns pontos de venda, como, por exemplo, no Hotel do Sesc Porto Cercado, lá tem alguns dos nossos produtos na loja do Hotel do Sesc, em alguns pontos de salão de yoga, de estúdios de yoga também, que é um público que conversa também diretamente com os nossos produtos, com o que a gente oferece. Salões de beleza também.
e lojas de produtos naturais. E a nossa intenção é crescer para... também estamos em mercadinho de condomínio, a gente entrou no Florais, nos 4 florais que tem aqui em Cuiabá, com o shampoo, o condicionador e o desodorante. Para as pessoas, né, que... A gente tem clientes, na verdade, nesses lugares, e aí tá sendo muito bacana que, às vezes, a pessoa, por exemplo, pedia um desodorante, e agora eu falo, tem aí no Floral. Então, muito legal, gente. E lojas colaborativas também, a gente está na Mananciarte, que é uma loja lá em Rondonópolis, e também em Roraima, que é na Jati Galeria. Gente, o nosso foco agora esse ano, como falei para vocês, é aumentar a nossa demanda B2B2C. Essa foto aqui é o presidente do Sebrae, o Décio Lima, que eu tive o prazer de conhecer ano passado no evento de sustentabilidade dos ciclos, feito pelo Sebrae, organizado pelo Sebrae. O Décio conheceu o nosso trabalho, ele falou, mas é você mesma a dona da marca? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou, então vou gravar um vídeo indicando a marca. Fez um vídeo, depois vocês entrem no Instagram, vou passar o Insta. E ele indicando a marca, a gente virou nosso cliente, já encontrei ele outras vezes, e ele sempre pergunta dos produtos, quer os produtos. Então, assim, muito bacana, sabe? Ao longo dessa caminhada, quantas coisas incríveis foram acontecendo. Nossa, sou, assim, muito grata. A gente participou também já de alguns editais, que é um ponto, assim, que eu vejo de muito crescimento para nós na marca, que foi participar do Inova Amazônia, de 2023 para 2024. A gente teve um recurso no Inova Amazônia e também mentorias que elevaram a nossa marca, sabe? Realmente estruturando mais para que a gente possa realmente desenvolver não só produtos sustentáveis, só entre aspas, mas ser uma empresa realmente sustentável. A gente participou também do Inova Cerrado, agora que teve no início do ano. Já participamos do Sebrae Summit Startup, que é um evento de inovação, o maior evento que o Sebrae faz no país, que acontece em Florianópolis. Ano passado a gente foi selecionado para ir apresentar a marca, foi uma super oportunidade. Mês que vem eu estou indo para o Amazônia Bio Summit, que é a pré-COP, que vai acontecer no Amapá, Macapá, também em parceria com o Sebrae. O Sebrae está nos levando com stand, passagem, hotel, para ir mostrar os nossos produtos para o mundo, porque já vai ser uma pré-COP. Estivemos ano passado na Expo Cruz, que é a maior feira da Bolívia. Também fomos juntos com o Sebrae. E esse ano, daqui 2 semanas, eu vou para o Web Summit Rio, que é um dos maiores eventos de inovação e tecnologia que tem aqui no Brasil. Ele tem em mais 4 outros países, esse Web Summit. Eu vou agora no Rio de Janeiro. E ano passado, gente, eu tive a oportunidade de ser expositora no Web Summit Lisboa, que aconteceu em novembro do ano passado. A Natureza Raiz foi a única empresa do Mato Grosso selecionada para participar através do edital da Apex Brasil, um edital bilíngue, português e inglês. Meu inglês não é tão bom, mas ele é intermediário. E eu estudei para apresentar a marca, fomos selecionados, tivemos apoio do Sebrae também, com a passagem, com o hotel, e foi uma oportunidade incrível para a natureza. As pessoas lá, elas estão mais conscientes do que usar, do que apoiar, do que comprar. Quando fala que é cosméticos naturais e veganos, elas já se interessam. Quando é da Amazônia, então, o que eu senti é que elas sentem que estão pertencentes, que elas estão ajudando realmente a manter a floresta em pé, e é realmente isso que acontece. Então, assim, muito bacana. E nós participamos ano passado do edital do Tecnova, alguns de vocês devem conhecer. Esse edital Tecnova é um edital de inovação que acontece, eu não vou dizer em todos os estados do Brasil, mas em vários estados do Brasil, que é um edital da FINEP, do governo federal, em parceria com o governo estadual. E a gente escreveu um projeto de inovação que é a criação de uma linha de protetores solares usando ativos dos nossos biomas. E nós fomos selecionados, a gente vai receber agora esse recurso de subvenção econômica de 428 mil. Ontem foi o evento, foi muito bacana. E a gente deu uma contrapartida de 2,5% para receber esse valor. E assim, gente, é um projeto já totalmente escrito, tudo assim, realmente com data, com valores, sabe? Não tem o que mexer mais. Ele é o projeto que já foi aceito, é aquilo ali. E para nós, assim, é uma conquista, uma satisfação muito grande. Passando realmente a Natureza Raiz para um outro patamar com esse apoio. O Inova Amazônia, como eu comentei com vocês, a gente recebeu 39 mil ano passado, a gente pôde investir nos nossos processos, nos nossos produtos.
melhorar o brand, melhorar a comunicação, as nossas caixinhas. E com essa ida para o Web Summit, claro, a gente está de olho no mercado internacional. É claro que aos poucos, hoje eu mesmo participei de uma reunião no Sebrae que foi muito bacana para falar sobre o mercado internacional que eles convidaram. Então, assim, gente, são muitas as etapas, muitos desafios, mas também é muito gratificante, sabe? Viver tudo isso, estar trabalhando com um projeto tão bacana quanto é esse que vem acontecendo na Natureza Raiz. E a nossa intenção é escalar a nossa operação de forma estratégica, sustentável. Ano passado, eu tive a oportunidade de ir para Manaus apresentar a marca, vai fazer 1 ano agora, em maio, e tive a oportunidade de adentrar a floresta em Presidente Figueiredo, conhecer um pouco mais das matérias-primas que a gente usa aqui, tirar foto. Foi realmente uma experiência maravilhosa, engrandecedora. Coloquei aqui sobre a logística reversa, que é o selo Eu Reciclo de compensação ambiental, que eu tinha comentado. Quando eu soube disso, que aí, onde que entra isso? Cada embalagem, gente, que eu falei, por exemplo, do hidratante labial, que nós ainda não conseguimos fazer a troca para uma embalagem sustentável, a gente compensa no Eu Reciclo, sabe? Então, tem esse olhar, esse cuidado realmente com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Nossa produção é livre de crueldade animal. Eu falo, eu não sei nem como é que isso existe ainda hoje, sabe? Ser vegano, para mim... Gente, assim, tem produtos feitos à base de mel, tá tudo bem. O que eu quero dizer do ser vegano é, assim, não cabe mais fazer testes em animais. Que é isso? Gente, sabe, é uma coisa tão ultrapassada que é vegano mesmo. Só que, para além de ser vegano, o que mais que tem? O que mais que esse produto está entregando? O que ele oferece? Quais são as matérias-primas? De onde elas vêm? Sabe? Tem muitas coisas envolvidas dentro de um conceito de cosmético. E aqui nós temos o selo Clean Beauty, que é o selo de beleza limpa, Cruelty Free, que é livre de crueldade animal, vegano, de não ter nada de origem animal, e sustentável e natural. Aqui as certificadoras que nós já temos, que é essas que eu falei para vocês agora. E também, gente, nós estamos alinhados a 9 pilares da ODS, dando destaque principalmente ao 12, que é o consumo e produção responsáveis, que é o que a gente estava conversando aqui, né, sobre manter a floresta em pé, sobre a bioeconomia, e também sobre a vida na terra, que está completamente direcionada a esse trabalho regenerativo que é feito com a floresta. Aqui eu trouxe uma linha do tempo, para comentar com vocês de quando começou, a partir de um problema pessoal meu, que eu ainda não sabia exatamente como que foi. Eu escolhi o curso da engenharia química, eu pensei em fazer química, só que eu vi que tinha acabado de abrir a primeira turma de engenharia química aqui em Cuiabá, eu já morava aqui, e eu comecei a ler sobre, me interessei. Então, assim, eu não pensava que lá na frente eu ia ter uma marca, mas foi através desse problema de transpiração que se transformou em soluções naturais, sustentáveis. E aí depois veio essa oportunidade do Inova Amazônia, de Manaus, ali, eu estou na foto com o pessoal do Sebrae, o Ivan, que é o que está do meu lado, com a camiseta mais clara. Quando eu fiz o pitch no evento, falando do shampoo sólido, inclusive, ele falou assim, Cecília, gostei muito, se prepara para ir para Portugal. Eu falei assim, eu não tenho passaporte. Ele falou assim, então tira, porque na hora que chegar a hora você está preparada. E foi isso, gente. Eu voltei para Cuiabá, tirei o passaporte, me inscrevi no edital e fui selecionada para ir. Então, assim, nossa, maravilhoso. Ali foi na Expo Cruz, também foi uma super oportunidade. O Sebrae convidou 10 empresários aqui do Mato Grosso com potencial de exportação para poder ir para esse evento. E, assim, foi muito incrível. Das empresas que foram, a Natureza até então é a menor delas. Algumas com faturamentos milionários já, sabe? E estar ali uma semana com o pessoal que foi assim, tão incrível, sabe? O networking que é feito, as trocas. E, gente, eu valorizo muito isso, sabe? Então, para mim, foi um grande presente, não só do Sebrae, mas do universo também. E a outra foto é em Lisboa, no Web Summit, algo que parecia tão distante. E aí, de repente, a gente estava lá, sendo realmente a atração. As pessoas estavam indo lá nos ver também. Foi uma experiência, assim, sensacional. Tive a oportunidade de ficar um pouco mais também na Europa. Eu fui para ficar 10 dias, mas eu tenho uma tia minha que mora na Inglaterra, acabei ficando 33 dias. Conheci um pouco fui para Lisboa e conheci Madrid, Barcelona, Paris, Londres também. Foi uma super experiência. E para o ano de 2026, que está ali, outubro de 2026,
é a nossa intenção de já estar com a linha de protetores solares que eu comentei com vocês do edital do Tecnova. Então, nós estamos nos preparando para isso. Estamos no momento de pesquisa e desenvolvimento desses produtos, com os prazos, tudo certinho. E buscando, gente, é sempre inovando, buscando matérias-primas que sejam realmente de alta performance, sabe? Para realmente... Porque às vezes as pessoas confundem um pouco. Eu vejo que está mudando um pouco isso, da questão de ser natural. Gente, é possível ser natural e ter altíssima performance, sabe? E é isso que a gente busca cada vez mais na nossa entrega. A nossa equipe aqui. Comigo, engenheira química, né? Estou em todo o planejamento da natureza, envolvida nas formulações, sou eu que desenvolvo. Sou a CEO também da Natureza. Temos a Silvia, que é nossa parceira maravilhosa. Ela é farmacêutica, doutora em biotecnologia e CEO da fábrica. Então, o que a gente faz? É uma parceria com uma fábrica terceirista que fica em São Paulo, que faz os nossos produtos. E ela lidera um time com 13 pessoas. Temos a Isa, que cuida aqui em Cuiabá de uma parte da nossa produção e das vendas também. Ela participa de feiras e eventos. Eu também vou, mas eu acabo indo agora nesses eventos maiores. Então, como a gente faz feira toda semana, pelo menos 2 vezes na semana, aí é sempre a Isa que o pessoal encontra. Tem a Daisy, que é a nossa mídia social, e o nosso comercial também, que atende o nosso WhatsApp e cuida do nosso Instagram, do TikTok, do Facebook. Tem o Aurélio, que está na gestão, no suporte, nas entregas. E a Ana, que é a nossa designer, videomaker, qualquer coisa, a Ana tá aqui salvando a gente, fazendo as artes, porque é cada vez mais, né, vai vindo cada vez mais oportunidades para a gente ir mostrando, enfim, apresentando. E aqui, gente, eu coloquei alguns dos nossos produtos, vou passar bem rapidinho, que eu já falei um pouco do nosso shampoo, o condicionador também, o living, o tônico, a máscara. Aqui, do jeito que vocês estão vendo, eu transformei esse catálogo em inglês para a gente levar para o Web Summit. Assim, na verdade, as pessoas querem conversar, né? Mas é bom ter a opção do catálogo também para quem quer ler. Enfim, muita gente passou mais de 70 mil pessoas no evento. A nossa espuma facial, o hidratante, o Serum Shakti, vou falar rapidinho dele, que ele tem a vitamina C, o ácido hialurônico e o extrato do mulateiro, que é conhecido na Amazônia como árvore da juventude. Então, ele ajuda a uniformizar o tom de pele, suavizar linhas finas de expressão. Ele é realmente, gente, maravilhoso. A gente tem o teste dermatológico dele, tudo certinho. E é um produto que a gente vem vendendo cada vez mais. Inclusive, agora, nessa reunião de hoje do Sebrae, a gente já vai ver para fazer a tradução da caixinha, para a gente começar esse processo de exportação. Não quer dizer que é amanhã, mas vai ser assim que possível. Estamos nos preparando para isso. E o nosso amado desodorante, que é onde tudo começou. Gente, aqui eu deixei o nosso Instagram aqui. Na verdade, aqui vai ser o nosso QR Code do Linktree. Então, peço que vocês entrem, conheçam o nosso trabalho, a Natureza Raiz. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco mais. Antes eu tinha dificuldade de falar um pouco de... tudo é um tempo que a gente... Então, assim, fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Ah, Cecília, muito bom sua apresentação, muito assim, alvissareiro, né? Tem uma moça nova que nem você já empreendendo, criando uma empresa, né? Muito interessante mesmo. Obrigada. Cecília, me diz o seguinte, para ver se eu entendi bem. Você tem essa marca aí desses cosméticos e assim por diante, né? E eles utilizam essas matérias-primas do bioma amazônico, né? Isso. Que você colocou lá em cima, né? Isso. E você está em Cuiabá, correto? É isso que eu entendi, tá? Correto. Aí você produz aqui em Cuiabá, tem uma fábrica lá em São Paulo. Como é que você compra esses insumos lá de Manaus? Aí eles vão até São Paulo de avião. Como é que é essa logística aí sua? Só para a gente entender. A gente compra de 2 formas. Então, uma parte da nossa produção nós ainda fazemos de forma artesanal aqui em Cuiabá. Então, a gente compra diretamente do fornecedor, que são alguns pontos. Então, a gente compra de Ananindeua, no Pará. A gente compra também do Amazonas mesmo e do Acre. Então, a gente tem alguns fornecedores, a depender da matéria-prima. E também tem a fábrica. O que acontece, gente? É um investimento ter realmente uma fábrica.
Então, o que que a gente fez? A gente ficou um tempo pesquisando como que a gente ia fazer, e a gente entendeu que neste momento, no caso um pouco antes, 2 anos atrás, era viável a gente terceirizar a nossa produção, uma parte dela, para a gente poder começar a ganhar escala, a vender em quantidade, porque aqui a gente fica limitado nessa quantidade. Então, alguns produtos são feitos na fábrica e aí vai direto, não vai de avião, vai de transportadora mesmo, que é para São Paulo. Então, vem tanto para cá quanto para São Paulo. E a nossa intenção futuramente é construir a fábrica. A gente está fazendo um projeto já, vamos submeter em mais um edital, para a gente ter uma fábrica aqui mesmo. Então, a gente produz, mas assim, é bem pequenininha aqui, ainda a gente não tem uma estrutura de forma que nós queremos atender. Um exemplo é que hotéis já buscam a gente para, por exemplo, fazer amenities, que é o shampoo, condicionador que tem em hotéis. Alguns hotéis já nos procuraram para isso, e nós não conseguimos atender essa demanda. Então, a gente está nos preparando para esse momento também. Entendi. E essas composições, vamos dizer, esses produtos com esses insumos ali que você tratou, né, para pele, para desodorante, assim por diante. Isso aí foi você que desenvolveu todos eles? Isso aí você tem patente? Como é que você desenvolveu? Aí Sim. tem que ter aprovação para ser produzido? Como é que é Sim. essa sistemática? O que acontece? A gente está em processo de registro de patente, nós já demos entrada, e eu realmente fui estudando as matérias-primas, vendo o potencial delas, como que funciona. Pelo fato de eu ser engenheira química, isso facilitou. Não é todo engenheiro químico que vai fazer esse estudo, mas isso era algo já, como eu falei para vocês, pessoal mesmo. Então, eu entrei de cabeça, lendo artigos científicos, buscando informação, realmente querendo, me alimentando, me nutrindo dessas informações. E aí eu fui entendendo e fazendo o experimento, que foi durante o ano de 2019 e 2020. E aí a gente começou depois os registros da Anvisa. Então tem os testes de estabilidade, teste dermatológico, tudo certinho. E é uma criação minha mesmo, aprovada pela Anvisa. Então a Anvisa entende o processo que é feito, entende as matérias-primas, a gente escreve, explica tudo certinho. Tem que estar síncrono no negócio, tem que estar explicado. E aí a gente tem as nossas licenças para produção. Certo. E na época você teve apoio da universidade, dos professores? Você foi PIBIC, alguma coisa assim? Não fui, gente, que foi aquela época que começou a pandemia. Ah, Então, tá. assim, eu tive o apoio Obrigada, Yasmin. Eu tive o apoio no seguinte, que foi, o meu tema de TCC seria sobre biodiesel. Só que como o desodorante resolveu o meu problema, eu vivi isso na pele, eu fiquei muito envolvida com isso. E aí eu conversei com o meu professor, expliquei para ele, e ele falou, Cecília, muda o tema, se você quer mudar o tema, muda o tema, que foi quando eu mudei para o desenvolvimento de cosméticos naturais, e ele apoiou no sentido de vai me mostrando, entendeu? Vai me mostrando o que você está fazendo, eu quero ir acompanhando, desenvolvendo, e sempre elogiando, falando, nossa, Cecília, está superando a expectativa, com certeza está apresentando um produto, a gente, se fosse a referência bibliográfica, a gente já ia estar legal, então você está vindo com um produto, com 2, na verdade, que foi o desodorante e o shampoo, e aí foi esse o apoio, sabe? Apoio de realmente a permissão, vamos dizer assim, para fazer o TCC. E aí, logo depois do TCC, que eu apresentei em setembro, o TCC, formei em novembro. E eu comecei a vender o desodorante, inclusive, em setembro também, que eu estava no estágio. E aí eu comecei a comentar com o pessoal, não, traz o desodorante, não sei o quê. Então, eu já comecei a vender esse desodorante, e depois eu formei. E aí foi bem o final do ano, gente. Eu comecei a postar no Instagram, as pessoas começaram a se interessar, começaram a comprar. E aí o negócio já estava acontecendo, foi muito rápido. Eu lembro de comentar com o meu namorado, no caso, falar para ele assim, eu quero abrir uma conta no banco. Ele falou assim, para botar aqui dinheiro. Falei, o que vai entrar? E aí ele falou assim, olha, então quando você vender 5.000 reais, a gente abre a conta no banco. Ele achou que ia demorar, e assim, comecei a vender em setembro para os meus colegas do estágio. E aí, em novembro, quando eu terminei a faculdade, eu já vendi 3.000 e poucos reais. E em dezembro já foi 6.000 e pouco. E aí, em janeiro, a gente já estava lá no Cicobi abrindo a conta. Eu falei, agora
entendeu? Agora tem que ter a conta. E aí a gente se inscreveu no Buliche do Sesc Arsenal, que é uma feira tradicional que tem aqui há 20 anos já. E aí a gente começou a ir no bulicho, eu muito timidamente ali, não falava como hoje, claro. Comecei a vender, gente, as pessoas começaram a usar, e aí foi crescendo o nosso número de clientes. E as coisas foram acontecendo. Então, não tive mais esse contato direto com a faculdade. O que aconteceu? Depois eles já me convidaram para dar uma palestra lá no ano de 2023. Foi incrível estar lá novamente, né? Como palestrante, foi maravilhoso. E já tive a oportunidade também de estar na Unemat, também no IFMT, convidada para falar sobre a natureza. E aí, agora, recentemente, esse meu professor, André, um querido, me chamou novamente para um projeto na faculdade, que a gente vai desenvolver agora ao longo desse ano. Então, estamos tendo uma reaproximação. Mas eu não vejo nem que foi um certo distanciamento. Foi porque as coisas foram acontecendo assim, em um nível que não teve a aproximação, mas é sempre tempo. E agora a gente estamos nos aproximando cada vez mais, inclusive agora com um parque tecnológico. Claro que queremos estar, estamos envolvidos com esse projeto também. E é isso, é muito sobre inovação também, sobre pesquisa, desenvolvimento. Tem várias matérias-primas que ainda dão para ser desenvolvidas em relação a emulsificante, tensoativo, vixe, muita coisa maravilhosa por vir aí. Excelente. Pessoal, abra aí para quem quiser fazer pergunta, fazer comentário. Aqui, ó, o Rodrigo, de uma transpiração para uma grande visão, utilizando todos os conhecimentos adquiridos na academia. Seus olhos brilham ao falar do negócio. Grande empreendedora. Parabéns. Obrigada pelo carinho. Yasmin, parabéns, trabalho incrível. A Belmira. Cecília, parabéns pela marca empreendimento em produtos naturais. Gostaria de saber que tipo de extratos usa nos seus produtos, para além da fruta. A fruta do shampoo sólido me parece familiar. Teria outro nome científico? Olha, o extrato que a gente mais usa nos produtos é o extrato do mulateiro, que a gente usa. E aí no shampoo a gente usa o extrato do alecrim também. E na caixinha a gente tem vou colocar a fotinha aqui. A gente tem três matérias-primas nela aqui, que é o limão. A gente usa o óleo essencial de limão siciliano, que ele é muito bom para o couro cabeludo, numa quantidade específica, o alecrim e também o hortelã-pimenta. Então, no caso, os óleos essenciais, gente, eles não são da Amazônia. O que acontece? Não tem essa plantação de óleos essenciais na Amazônia, algo que está em desenvolvimento, é muito relativo em relação ao clima. Então, o que a gente realmente mais usa mesmo é as manteigas, os extratos e os óleos. O óleo essencial já é o extrato bem mais concentrado. E aí a gente consegue de outros fornecedores aqui no Brasil. E, Cecília, aqui do bioma do Cerrado e do Pantanal, ou do Amazônico aqui de Mato Grosso, aí mais perto de Cuiabá, você já está pensando A gente está usando, a gente começou a usar a baunilha do Cerrado, que é incrível, só que a gente ainda não consegue uma quantidade tão bacana quanto vamos precisar, mas enfim, é um processo. E aí aqui a gente tem o óleo de piqui, que nós ainda não usamos, mas provavelmente a gente vai usar no nosso protetor solar. O óleo de buriti também, que ele acaba pegando mais do que um bioma. O óleo de castanha do Pará também, na verdade, castanha do Brasil, pega mais do que um bioma. E nós estamos realmente nessa busca por usar mais ativos daqui do Pantanal e do Cerrado. A Amazônia ainda assim se destaca consideravelmente hoje para nós nesse ponto. Excelente. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Não? Bom, o, o Igor pode compartilhar a lista de presença, né, Igor? Faz favor. Então, Cecília, você está de parabéns, viu? Quando você tiver outras novidades, aí alguma informação, talvez a gente possa ter algum discente aqui fazendo dissertação com alguma pesquisa aí com aderência aí a sua atuação, né?
Que bacana, será um prazer. Inclusive, você comentou sobre isso, Luiz. No Web Summit, gente, estava com um stand lá e ao meu lado tive o prazer de conhecer o Antônio. O Antônio ele é um professor universitário da Universidade do Amazonas, de Manaus, e ele trabalhou muito tempo com o extrato do mulateiro. E eu do lado dele com o sérum. Então, assim, ele ficou muito feliz. Ele falou: Nossa, eu preciso levar esse sérum para casa. Fico muito feliz de ver transformando em produto algo que eu fiquei durante tanto tempo na academia pesquisando. Então, assim, esses encontros para mim são assim grandes encontros. Muito bom. Parabéns, viu, Cecília? Que precisar da Obrigada. gente, aí a gente está à disposição, tá? O Igor já compartilhou ali a lista de presença, tá? Tá o link, tá? Agradeço muito aí a Cecília, aos demais. Uma boa noite aí para todos, tá? Obrigada, gente. Seguem a gente no Instagram, naturezaraiz.cosméticos, para acompanhar o nosso trabalho. Você tem ponto aqui em Rondonópolis, Cecília? Temos sim na Mananciarte. Nós estamos lá com os nossos produtos. É uma loja muito bacana, gente. Vale muito a pena conhecer. Quem não conhece ainda, coloca aí no Instagram, Mananciarte. Mananciarte, eu vou A avisar Bruna, que é aqui. a dona, e ela é assim incrível. Tem produtos incríveis na Manance, mesmo. Vale muito a pena conhecer. Muito bom. Tchau, tchau, pessoal. Eu vou deixar Valeu, aqui, gente. eu vou deixar o link aqui, tá? Vou fechar, mas quem quiser ir no link vai estar aqui online, tá? Um abraço. Um abraço, tudo de bom. Boa noite, Rodrigo.